Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que legal, que bom. Estamos juntos aqui mais uma vez no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista, a gente não é tão especialista assim. O que a gente quer é que você tenha a curiosidade de mergulhar na Bíblia, mergulhar nesse livro que é fantástico. Nós estamos esses dias falando um pouco sobre a profecia bíblica, e em especial a gente está falando sobre um gênero literário, o apocalipsismo ou a apocalíptica, que está presente nas páginas da Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, e a gente tem falado um bocado sobre como isso às vezes nos instiga, né? A gente quer hoje falar sobre alguns elementos de Marcos, no capítulo 13, que a gente chama de o pequeno apocalipse de Marcos, onde Jesus ele foi colocado, né, na boca de Jesus. Jesus ele fala algumas coisas relacionadas a sinais do fim. E olha, gente, eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente fala disso, muitas vezes existem aquelas pessoas que querem pegar o texto e trazê-lo para o nosso dia sem mediações, trazê-lo para o nosso tempo sem nenhum filtro. E olha, isso às vezes é um pouco complicado, porque eu não posso dizer que o texto ele foi única e exclusivamente moldado para os nossos dias. Mas eu preciso dizer que ele sim havia sido moldado para aquele tempo onde aquela geração a qual Jesus falava. Olha, se eu pegar, por exemplo, o que está em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, eu quero dizer, a partir do verso 5, o seguinte, que Jesus ele começa a responder a eles perguntam uma coisa muito básica. Jesus, ele, junto com os discípulos, estava visitando a cidade de Jerusalém. Os discípulos dizem e ficam estupefatos com a grandiosidade, a magnitude das construções, o templo, coisa tudo muito bonito. E Jesus dizendo, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada. Os discípulos ficaram assustados. Alguns deles procuram Jesus em determinado momento para uma conversa ao pé da orelha e perguntam assim, mestre, diz pra gente, quando é que essas coisas vão acontecer? E aí Jesus começa a responder, e é esse texto que nós estamos lendo. Marcos 13, 6, Jesus ele começa a dizer os sinais, e ele começa dizendo, virão muitos em meu nome, enganarão a muitos, mas não sou eu. Então, Jesus ele começa dizendo o seguinte, olha, cuidado, porque essa esperança do Messias, essa esperança messiânica, há de causar muita confusão. Vão dizer que sou eu, mas não sou eu. Então, cuidado. E olha, gente, isso aqui, eu pergunto, valia para os tempos de Jesus? Ou também vale para os nossos tempos? Eu ouso dizer e penso que isso valia para os dois tempos. Não se iluda, meu querido, minha querida, nos tempos de Jesus haviam sim muitos profetas, muitos falsos messias, muitos curandeiros ambulantes, pregadores. Olha, foi um tempo, o século I foi um tempo de uma profusão messiânica importantíssima. Por isso que quando Jesus diz que, olha, aonde vir Messias, muito provavelmente na cabeça deles isso ficou muito forte. Ainda mais sabendo que o texto, esse texto, pode ter sido escrito após a guerra de 67 a 70, quando os romanos cercam a cidade de Jerusalém e ao fim, em 70, eles invadem e destroem a cidade, destroem o templo. É muito interessante. E isso é uma pista de que de fato foi assim, porque quando no versículo 14, olha aí, Marcos 13, verso 14, quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, e veja, o trecho diz, entre parênteses, quem lê, entenda.
O texto não está entre colchetes. E aqui eu quero fazer uma pequena elucidação para você. No texto bíblico, hoje, os nossos editores, os nossos tradutores, eles têm o cuidado de colocar entre colchetes trechos que não estavam nos manuscritos mais antigos. Você sabe que os textos do Novo Testamento, eles foram copiados e algumas vezes compilados, né, de relatos orais. Então, os relatos orais eles aconteceram, alguém compila esses relatos e esses relatos, depois de compilados, eles são copiados, recopiados, até que chegou lá no tempo da prensa de Gutenberg, quando o Textus Receptus, né, um texto bem mexido, um texto bizantino bem mexido, ele foi finalmente impresso. O Textus Receptus, aliás, ele é um texto o mais mexido de todos, e os aparatos críticos, a moderna crítica bíblica, não usam o Textus Receptus na sua, assim, sem filtro. Eles têm as edições críticas, onde eles fazem esses estudos e elencam aqueles trechos onde não estavam nos textos mais antigos, eles colocam entre colchetes. Olhe para o texto de novo e veja. Quem lê, entenda, não está entre colchetes, está entre parênteses. Ou seja, isso estava no texto original. Eu vou chamar de original entre aspas, tá? Mas estava no texto base. Ou seja, quem lê e entenda indica que esse texto já chega de forma escrita. Ou, quando quem lê e entenda dá algo mais ou menos assim: olha, você que está lendo esse texto aqui depois do ano 70, Jesus disse isso lá no ano 30 e pouco, viu? Então, o que Jesus disse, Jerusalém foi invadida, os romanos entraram, bateram lá em todo mundo, arrebentaram o templo, destruíram tudo. Quem lê, entenda, viu? Ou seja, eles rememoraram uma profecia de Jesus do ano ou da década de 30 do primeiro século. E o texto, quando foi posto, colocado aqui no escrito, ele lembra isso. Mas Jesus, quando fala da esperança messiânica, ele está falando: olha, isso é um sinal. Vai vir gente. Hoje é algo que eu e você podemos trazer para o nosso tempo. Hoje também, muitos messias se apresentam. Muitas ideias messiânicas se apresentam. E também não deixa de ser um sinal do tempo. Mas o texto fala mais. O texto diz ainda que, no versículo 7, ainda mais guerras e rumores de guerras. Valia para o tempo de Jesus? Claro que valia para o tempo de Jesus. A Palestina no primeiro século, assim como o mundo conhecido no primeiro século, foi um mundo eivado de rumores, de preocupações sobre guerras, cercos de cidades e por aí vai. Mas hoje também é algo que... Hoje, quando nós vivemos a guerra da Ucrânia, nós não podemos nos esquecer. Existem muitas outras pequenas guerras acontecendo em países da África, entre guerrilhas na América do Sul, América Central, entre gangues na América Central. Existem muitos rumores de guerra acontecendo entre Índia, Paquistão, China e Japão. Enfim, muitos lugares onde guerras e rumores de guerras acontecem. Valeu para o tempo de Jesus, mas vale também para o nosso tempo. Mas Jesus segue, olha o texto. Ele diz: se levantará nação contra nação. Veja, a palavra nação aqui você pode interpretar como país geograficamente, com uma cercania, um limite, uma fronteira bem definida. Mas olha, a palavra nação por baixo do texto é o vocábulo etné, da onde vem etnia, ou de forma muito mais abrangente, é um povo que tem a sua cultura, a sua forma de viver. Imagine mais ou menos assim: nós todos somos brasileiros, somos brasileiras. Mas eu garanto a você que a cultura que está presente no Rio Grande do Sul talvez não seja a cultura que esteja presente no interior de Minas Gerais, que não está presente na Bahia, que não está presente na capital São Paulo, que não está presente lá mais para cima no Nordeste, e também não é igual ao carioca, que não é igual ao norte do país. Nós temos muitas culturas. Era disso que Jesus estava falando. Olha, vai se levantar
cultura contra cultura, ou, em outras palavras, quase uma guerra cultural. Isso estava presente no tempo de Jesus, sim, mas isso está extremamente presente nos tempos atuais. E aqui eu não me refiro à guerra cultural sobre uma visão entre marxistas e conservadores, não, eu estou dizendo de uma guerra cultural entre etnias que envolvem coisas muito mais abrangentes do que isso. Mas Jesus não termina aí. Jesus fala ainda mais. Ele diz: haverá ainda terremotos e fomes em vários lugares. Coisas que estavam presentes no tempo de Jesus, coisas que estão presentes no nosso tempo. Por essa razão, gente, e aqui eu não vou me alongar, a literatura apocalíptica, ela traz muitos elementos que sim, eles eram para os tempos, para aqueles tempos originários, eles eram dirigidos de forma muito viva, concreta, para aquele povo sofrido que estava naquele tempo. Mas ele também é um texto, por conta do seu significado, do seu simbolismo, do seu sentido figurativo, é um texto que também ele é transposto para outras épocas e também para o nosso século XXI. Por isso que ele gera tanta celeuma, tantas confusões, tantas linhas escritas. Então, quando nós falarmos de literatura apocalíptica ou simplesmente da apocalíptica, nós já disse, não estamos falando apenas do Apocalipse de João, mas estamos falando de um gênero literário. Nós estamos falando de uma linguagem figurativa que trata de questões de ênfases em visões, revelações, questões de fim do mundo, julgamentos, de uma que a gente chama de escatologia, né, que é o estudo das coisas do fim do mundo, o fim dos tempos, o fim da história. E isso não é apenas numa linha, ele pode ser de inúmeras linhas. Por isso, a gente que chamar a tua atenção para que você mergulhe nesse livro e estude mais um pouquinho. A gente pode depois deixar no link da descrição aqui alguns vídeos interessantes e algumas sugestões de leitura. Mas o que a gente deseja é que você mergulhe na Bíblia. Bíblia do Zero, obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo.